orar mais uma vez? Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é um Deus vivo. Nós oramos, Espírito Santo, para que você abra a nossa mente, nosso entendimento nessa noite. Remova toda a distração do nosso meio. Não aceitamos, Senhor, nenhuma guerra na mente aqui. Declaramos que a Tua palavra vai cair na terra boa nessa noite. Vai produzir frutos para o Teu reino, para a Tua glória. Traz aplicação aos nossos corações. Não nos deixa, nos livra, Senhor. Chegarmos aqui achando que é mais um dia. Muda a nossa história, Senhor. Nos toca nesse dia. Queremos ouvir a Tua voz. E não seremos mais os mesmos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é E a Pedro. E a Pedro, isso mesmo. Você que presta talvez um pouquinho mais de atenção na Bíblia, você vai lembrar desse versículo. E de quem falou esse versículo? Foi o anjo que diz para as mulheres, quando elas vão visitar o túmulo, e quando elas chegam ao túmulo de Jesus, as mulheres, elas veem que elas vão naquele primeiro dia da manhã, e elas querem chegar lá e elas começam a se perguntar, quem vai remover a pedra para a gente, né? Que elas queriam chegar para lavar o corpo de Jesus com os perfumes, e quando elas chegam, a pedra está removida, amém? E aí ali, um evangelista diz que é um anjo, o outro evangelista diz que 2 anjos estavam ali, e o anjo comunica com ela, que Jesus não estaria mais lá, que ele havia ressuscitado. E ele dá um comando para elas, e dá uma missão para elas. E está lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 6, o anjo comunica a elas, volte e avise a todos os discípulos, e a Pedro, que Jesus está indo adiante deles para a Galileia, e para eles ficarem lá e esperarem ele lá. E aí chama a nossa atenção, porque o comando é avise a todos os discípulos e a Pedro. E aí como a gente tem falado aqui já no esforço, toda vez que a gente lê uma passagem no Evangelho, a gente é obrigado a ler a mesma passagem nos outros Evangelhos, porque cada evangelista pega uma nuance daquela situação que aconteceu. Então, se a gente for olhar a mesma passagem das mulheres visitando o túmulo, lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 10, diz que quando essas mulheres, aí Lucas vai focar nisso, quando elas voltam para avisar os discípulos e cumprir aquilo que tinha sido dito a elas, de avisar todos os discípulos e a Pedro, quando elas chegam lá em Lucas capítulo 10, 24, Lucas 24, versículo 10 e 11 e 12, diz que quando elas comunicaram isso aos discípulos, apóstolos, eles não acreditaram. E pior, além de não acreditar, a palavra diz que eles acharam que as palavras delas eram um delírio. E aí vem o versículo 12. Porém, Pedro levantou-se e saiu correndo em direção ao túmulo. E aí João, quando vai narrar a mesma passagem, no capítulo 20, no versículo 5, João, ele narra que na verdade 2 foram correndo na direção do túmulo. Um próprio João e o outro Pedro. E aí João, acho que era mais magrinho, e ele passa à frente de Pedro nessa corrida, e ele chega primeiro que Pedro no túmulo. E ele diz no capítulo 20, no versículo 5, que quando ele chega, o discípulo que amava Jesus chegou e ficou na entrada, se abaixou e viu os lençóis. Pedro, porém, quando chegou, já entrou direto no túmulo. Por que esse comando específico para avisar a todos e a Pedro? Por que esse destaque a Pedro? Porque nós aqui nos identificamos tanto com esse apóstolo Pedro. E a resposta é porque de todos os apóstolos de Jesus, Pedro foi aquele que teve a sua humanidade mais ressaltada nos evangelhos. Quando nós vamos ler a vida do apóstolo Pedro, o que eu fui levado pelo Espírito Santo nessa semana a fazer, eu acho que eu li quase todos, se não todos, os versículos que falam sobre a vida de Pedro. Quando nós lemos a vida de Pedro, nós conseguimos ver todas as suas vitórias, os seus passos de fé, as suas declarações profundas sobre Jesus, mas também a Bíblia não omite os seus medos,
os momentos que ele titubeou, os momentos que ele não teve discernimento, os momentos que ele teve o seu ímpeto usado para o lado ruim, a sua ira. A palavra não omite esse lado de Pedro. E o que o Espírito Santo quer com essa mensagem aqui nessa noite é mostrar, através da trajetória da vida do apóstolo Pedro, aquilo que o Senhor fez na vida dele, depois através da vida dele, Ele quer e pode fazer o mesmo com a minha vida e com a sua vida. Amém? Então vamos lá, primeiro ponto, nós vamos assim, não é o meu estilo de pregação, uma pregação temática, vocês sabem que eu prego mais expositivo, pego um texto e vou lá, versículo a versículo, mas essa acaba que é uma pregação temática, o tema é a vida de Pedro, nós vamos ler vários textos sobre Pedro. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar, você já deixa sua Bíblia aberta lá em João capítulo 1, mas Pedro, ele era um homem, quando nós olhamos para algumas características da vida de Pedro, nós vemos lá, segundo João 1,44, que ele era natural de uma cidade chamada Betsaida, que era uma aldeia de pescadores. Pedro era um homem simples do interior, ali da Galileia, da parte menos nobre, que era a Judéia, ali onde tinha Jerusalém. Pedro era um homem simples, Pedro era pescador. Pedro, segundo Mateus, no capítulo 26, lá no versículo 73, mostra que Pedro tinha fala arrastada. Ele fala, né, em algumas versões, um sotaque forte, uma fala forte. Um homem simples. A palavra também nos mostra sobre a vida de Pedro, uma peculiaridade lá em Mateus 8, que Pedro era um homem casado. Tanto que Jesus cura lá a sogra de Pedro, né, de febre, uma infecção e tudo mais. A palavra também nos mostra sobre a vida de Pedro que Jesus escolheu em Pedro levantar nele uma liderança. E Pedro, ele tinha um dom de liderança, e é um dom, a liderança ela é um dom bíblico lá de Romanos capítulo 12. E Pedro, ele tinha esse dom. As pessoas o seguiam naturalmente, ele influenciava as pessoas naturalmente, e isso, como a própria palavra diz, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, um grande jogador de futebol, ele joga muito bem, não é porque ele é bom e treinou, obviamente que isso faz parte do processo, mas toda e qualquer boa dádiva, qualquer talento que qualquer ser humano tem, vem do Senhor. E Pedro era um líder por natureza, ele tinha esse espírito de liderança. E quando a gente vai olhar a vida dele, nós vamos passar por alguns pontos, nós vemos que uma característica dele também era ser impetuoso. Como eu disse aqui, para o bem e para o mal. Era aquele que quando viu Jesus andar sobre as águas, eu quero isso também, eu quero ir aí também, me chama, eu vou. Mas também era aquele que, num ímpeto, tomado ali por ira, tira a espada e corta a orelha do soldado. Mas ele foi um homem que, a partir dele, dessa pedrinha, desse fragmento de rocha, o Senhor Jesus pôde edificar, começar a edificar o edifício que é a igreja, de pedras vivas, como ele mesmo escreve na sua primeira carta, dizendo que nós estamos sendo edificados como casa espiritual, como pedras vivas. Pedro recebeu uma identidade de Jesus. Quando ele tem a revelação de quem é Jesus, ele recebe a identidade dele em Cristo. E a partir dali o céu conseguiu e começou a construir algo. Viu nele um homem, um líder sobre o qual o Senhor, os céus, poderia construir coisas. E a partir dali serem multiplicadas. Amém? Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui com você é sobre o chamado de Pedro. Nós vamos falar sobre 10 pontos, 9 pontos. Mas a primeira coisa aqui é sobre o chamado de Pedro, mas não só o chamado, mas o progresso dele. A gente, quando lê lá João capítulo 1, versículos 41 a 42, mostra uma situação que Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. E aí em João 1, 41 a 44, mostra João Batista, ele tinha discípulos antes de Jesus. E aí João Batista vê Jesus passando ao largo, e ele fala para 2 dos seus discípulos, olha, aquele lá é o Cristo. E esses 2 discípulos de João Batista, está lá em João 1, 40 em diante, esses 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus, e parece que eles estão seguindo meio que assim, escondidos. Jesus se vira para eles e pergunta, o que vocês querem? Eles falam, onde você está repousando, mestre? E Jesus chama eles para passar o dia com eles, e esses 2 discípulos de João Batista passam o dia com Jesus. Um deles, a gente não sabe o nome, o outro é André, irmão de Pedro. E eles passaram o dia com Jesus,
E quando eles saem da casa de Jesus, lá em João 1:42, André era o irmão de Pedro. E ele vai até seu irmão Simão, vai lá, sacode ele e fala: achei o Messias, achei daqueles que nós estamos procurando. E aí o seu irmão André leva Simão, Pedro, até Jesus. E aí Simão chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala: mas tu és Cefas, que é uma palavra similar ao aramaico para pedra. Então Jesus ali já estava profetizando na vida de Pedro, espiritualmente, o que ele seria. Só que não é a partir de João 1:42, 43 e 44 que Pedro larga tudo para seguir Jesus. Aí, se a gente continuar na história de Pedro, se a gente chegar em Lucas capítulo 5, Jesus ele está andando nesse contexto dos primeiros discípulos. Isso foi depois desse episódio de João 1, ou seja, Pedro já conhecia Jesus, Pedro já teve um contato inicial ali com Jesus, porque seu irmão André o levou. E quando em Lucas capítulo 5, Jesus ele está andando na praia, a multidão está seguindo ele, ele olha à vista 2 barcos, e ele pede ao dono do barco. Quem era o dono do barco? Pedro. Para que Pedro emprestasse o barco dele, para que Jesus entrasse no barco e fizesse ali o culto. E aí, a partir daquele momento, tem um grande mover ali, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, agora é com você. Vamos para onde as águas são mais fundas. Afasta o seu barco do largo, da praia. E aí Pedro se afasta junto com Jesus naquele barco, para um lugar mais profundo, e isso obviamente é uma palavra profética. E é ali naquele momento, e a gente vai ler melhor Lucas 5 lá na frente, mas é naquele momento que Pedro se ajoelha diante de Jesus e fala: se afasta de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus fala: eu estou te chamando para ser pescador de homens. O chamado de Pedro, e esses 2 textos de João 1 e João 5 mostra uma mudança de status do relacionamento deles, que antes era algo esporádico, ele já conhecia, já tinha ouvido, o irmão já tinha falado, o cara lançou algo sobre a minha vida e tudo mais, e a gente não sabe quanto tempo, quantos dias depois, quantas semanas se dá esse segundo lance, que é quando Jesus entra de fato no barco de Pedro, e aí quando eles voltam para a praia, a Bíblia diz que ele já abandonou os seus barcos, e a partir dali, de Lucas 5, ele começa a seguir Jesus para todo lado. Então, a primeira coisa que a gente aplica na nossa vida aqui é essa mudança de relacionamento de Pedro com Jesus. E o primeiro contato dele ali, a partir de André, o que André apresenta a ele, mostra um contato esporádico. Você imagina a gente que recebeu a palavra, nós fomos tocados pelo Espírito Santo, mas esses homens, eles viram Cristo. Pedro viu Cristo. Ele viu a boca de Jesus se mexer, ele ouviu a sua voz. Você imagina como ficou os discípulos que receberam o chamado de Jesus, as palavras de Jesus, como aquilo foi impactante para eles. Vocês imaginam a cabeça de Pedro como ficou depois desse? Você imagina André e esse outro discípulo que passaram um dia dentro da casa de Jesus, ouvindo ele falar, ouvindo ele ensinar, e aquilo ficou na cabeça de Pedro. Então aquilo começou a mexer dentro de Pedro, mas tem um momento ali na vida dele, que é em Lucas capítulo 5, que há essa mudança. Não é mais algo casual, não é mais algo esporádico, não é mais algo que eu tive contato uma vez e tomei. Não, agora eu vou andar com ele. Por quê? Por que nós nos identificamos tanto com Pedro? Porque quando lemos Pedro, estamos lendo a nossa própria vida. Outro ponto que eu quero destacar sobre a vida de Pedro é quando nós olhamos para a vida dele e vemos a fé sendo formada na vida dele, sendo desenvolvida, como um músculo, a fé como um músculo, desenvolver a fé. Vemos momentos de grandes moveres em fé e vemos momentos que ele titubeia. E aí, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 14, 28 a 31. Senhor, disse Pedro, Jesus está andando sobre as águas, os discípulos começam a se atemorizar e falar: é um fantasma, meu Deus, o que é aquilo? Aí Jesus fala para eles se acalmarem, no versículo 28, eis que Pedro
Senhor, se és tu, manda-me ter o teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Que mostra a formação da fé na caminhada do cristão. No minuto, né, o meme, 11h59, eu quero com você, deixa eu andar nas águas. Meia-noite, Senhor, me salva, com medo. O que na sua vida, que quando você olha para trás, você abraçou por fé, e hoje você está inseguro, está reparando nas circunstâncias e ao redor, que para você no passado foi um passo de fé, mas que hoje já uma semente de dúvida já começou a entrar na sua cabeça. Isso, todo cristão é passível de acontecer isso ao longo da caminhada. Mas, depois, quando nós vamos chegar ao final da vida dele aqui, mas é lindo quando a gente olha a vida do apóstolo Pedro e vê como foi a formação da fé dele. Como foi a formação da fé? Era o mais impetuoso, mais corajoso, talvez o que tinha mais fé, mas ainda era pequeno. Jesus fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas se a gente olhar mais uma característica da vida do apóstolo Pedro, não só o que a gente aprende com o chamado dele, mas como a fé foi sendo forjada ao longo da sua caminhada, mas também quando nós olhamos e pensamos em Pedro e suas confissões. E a primeira confissão, talvez mais que arrebata o nosso coração, é aquela lá de João capítulo 6, que o pastor Augusto gosta muito de ler na ceia. Eu gosto muito quando ele lê esse texto na ceia. Porque João capítulo 6, Jesus está ali num discurso duro, mas pensa num discurso duro: se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E as pessoas começaram a ficar escandalizadas com aquilo, com aquele discurso duro de Jesus. Os discípulos, porque os que seguiam a Jesus não eram só os 12, tinha mais gente ali, outros discípulos também seguiam Jesus, e não só a multidão, mas os discípulos começaram a dizer lá em João capítulo 6, a partir do versículo 60, que discurso duro de ouvir, que palavras duras de ouvir, e eles começaram a deixar Jesus. E aí Jesus vira para os 12 e fala: e vocês também não vão se retirar? E aí Pedro rompe o silêncio e diz: para onde, Senhor? Para onde iremos nós? Lá no versículo 68 e 69, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, e é em ti que nós temos crido e cremos que você é o Santo de Deus. Pedro estava dizendo, em outras palavras: Jesus, você acha que eu tenho escolha? Depois que nós aqui te conhecemos, nós temos escolha. Nós caminhamos com o Senhor, nós vemos o homem mais sábio, mais manso, que nós conhecemos, com mais autoridade, que sabe tudo acerca de Deus, que não se apavora quando tem tempestade, que não se apavora quando tem perseguição, que não se apavora quando faltam recursos. Precisa de dinheiro para pagar o imposto, o Senhor pesca um peixe, tem moeda na boca do peixe, tem 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão, o Senhor multiplica, o Senhor não se apavora com as coisas. Você acha, Jesus, que vendo isso tudo, nós temos escolha para onde que nós vamos, Jesus? Só você tem as palavras de vida eterna, só você tem aquilo que preenche a minha vida, só você tem aquilo que todo homem precisa, que é salvação, que é redenção, quer se conectar de novo com o Pai, só você. Quando nós vemos as confissões de Pedro, não só essa só tu tens as palavras de vida eterna, mas Pedro é aquele que, lá em Mateus capítulo 18, nos versículos 16 a 18, Jesus reúne os discípulos e começa a perguntar: o que os homens estão dizendo que é o Filho do Homem? Quem estão dizendo que eu sou? Eles começam a enumerar: olha, estão dizendo que você é mais um profeta, que você é João Batista, que você é Elias que voltou, que você é isso, é aquilo, né? Nos dias de hoje, você é um melhor psicólogo, você é um coach, você é um homem legal.
Aí Jesus vira para eles e fala: e vocês, quem dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse falando: tá, os de fora estão falando isso, mas vocês, os que andam comigo, os que estão me seguindo, aqueles que eu escolhi, os 12 aqui, vocês, lá fora é isso que estão dizendo, mas vocês aqui, quem dizem que eu sou? E mais uma vez, Pedro rompe o silêncio e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação que os outros ainda não tinham tido. Não pelo mérito dele, não porque ele era bom, não porque ele era assim ou assado. E até na linha do que hoje estudamos aqui no Esforce, não há como termos a revelação de Deus em primeiro lugar se o próprio Deus não quiser nos revelar. E Jesus responde exatamente isso para ele, vira: bem-aventurado você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue, ou seja, não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Você entende o contraste que Jesus faz? Você teve a revelação de que eu sou o filho de Deus, você é o filho de Jonas, né? Eu sou o filho de Deus, ele é o meu pai, você é filho do Jonas. Mas quem te revelou isso não foi nenhum ser humano, não foi o que você aprendeu no colégio, não foi o que você aprendeu na sua escola de teologia, não foram os seus diplomas, não foi o livro da biblioteca, não foi o seu achismo, não foi a sua filosofia de vida. O que revelou para você quem eu sou, a minha divindade, o meu ministério aqui, foi o meu Pai que está nos céus. E aí, a partir do momento, e isso é muito profético, porque a partir do momento que Pedro tem uma revelação de quem é Jesus, ele recebe a identidade de Cristo. Isso é aplicado na nossa vida. Quando nós recebemos e entendemos quem é Jesus, nós temos uma identidade. Nós vemos hoje muitas pessoas, todas as idades, inclusive adultos, isso não é algo que pode parecer mais latente nos jovens, mas que as pessoas que não têm a sua identidade formada e precisam de aceitação aqui e ali, e fazem várias coisas buscando isso, reconhecimento humano, reconhecimento de ego, de elogios e o orgulho, enfim. Pedro, ele tem uma revelação de quem é Jesus, e tu és Pedro. E aí Jesus fala: e tu és uma pedra. Ele diz sobre essa rocha, não sobre Pedro, mas sobre ele mesmo, Jesus, a rocha, a pedra angular. Sobre essa rocha, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E a partir de Pedro, que foi o líder da igreja, a igreja de Jesus começa ali em Atos. Mas partiu da revelação que Pedro teve de Jesus, e aí ele foi semeado no coração dele, a identidade dele, de quem era. Você é uma pedra, você é um fragmento dessa rocha, desse maciço rochoso, né? Você é... E aí ele escreve na sua carta, em 1 Pedro, que a igreja é um edifício de pedras vivas. Todos estavam confusos. Até os de dentro estavam confusos. Até os de dentro. Mas Pedro diz: você é o Cristo. E aí, 5 minutos depois, talvez, não sei, um dia depois, pouco tempo depois, no próximo versículo, a palavra diz que Jesus vira para os discípulos e começa a falar acerca da necessidade dele padecer, ir para a cruz, e aí, como se Pedro chamasse Jesus de canto e falasse: não, Jesus, para com essa história de morrer, para trás de mim, Satanás. Num minuto, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. No minuto seguinte, porque você está cogitando as coisas terrenas, você não está discernindo o que está acontecendo. Nós aprendemos aqui que não só a revelação de Cristo nós temos que ter, mas nós temos que ficar firmes nessa revelação. É receber a revelação e ficar firmes nessa revelação. Pedro recebeu a revelação e logo ali perdeu o discernimento. E continuando sobre mais um ponto sobre a vida do apóstolo Pedro. Pedro, ele foi um dos discípulos ali que experimentou um Deus provedor. Abra lá sua Bíblia em Mateus 17. Isso tudo que estamos falando aqui foi contribuindo para a formação dele. Foi contribuindo na caminhada dele como cristão. Pedro experimentou a provisão divina.
E andar com Jesus, irmãos, é andar em provisão. Lá em Mateus 17, do 24 ao 27, depois você lê com calma. Basicamente, eles chegam na cidade e eles precisavam pagar um imposto ali, e esse era um imposto religioso. Imposto religioso da época do recenseamento, enfim, tem muita explicação por trás, mas o que você precisa entender é que era um imposto religioso que eles precisavam pagar, para o templo, no caso. E aí, Jesus chama e vão questionar Pedro. O seu mestre aí, ele paga imposto? Fala assim, ele paga. Aí Pedro foi lá, Jesus, estão cobrando imposto. Aí Jesus fala, os reis dessa terra, eles cobram o tributo de todos ou dos filhos? E aí Pedro responde, de todos. Falou, por isso os filhos estão isentos. Vai lá, pega um anzol, vai na beira do mar, pesca um peixe, abre a boca dele, vai ter as 2 dracmas, era o imposto das 2 dracmas, para pagar lá o recenseamento, para pagar o imposto. Isso tem um significado muito profético, porque era um imposto pago lá, se você depois se quiser ler, anote aí em Êxodo capítulo 30, nos versículos 11, 12 e 13. Esse imposto religioso era um imposto que você pagava, que era tido também ali no versículo 12 de Hebreus, onde entrou Hebreus aqui, de Êxodo 30, como uma oferta também, uma oferta para resgate, e era uma oferta usada para o templo, para o serviço do templo, eram 6 gramas na época, a medida, eram 6 gramas, e você pagava isso como resgate, mas em oferta, e um dos benefícios desse imposto lá em Êxodo 30 era que nenhuma praga chegaria à sua casa. E Jesus está dizendo, então os filhos estão isentos, porque assim você não vai precisar ficar mais pagando algo. Ele estava fazendo um contraste entre a lei e a nova aliança, porque eu, o Filho de Deus, eu vou pagar tudo naquela cruz, então o meu sangue sobre a sua vida é suficiente para você ser remido, para você ser resgatado e para nenhuma praga vir sobre a sua casa. E Pedro experimenta isso, um Deus provedor, que da boca de um peixe, de um lugar improvável, ele traz à existência algo que não existia. Mas Pedro, na caminhada dele também, se a gente andar mais para frente, a gente começa agora algumas derrotas de Pedro, né? Mas lá em João capítulo 18, versículos 10 e 11, os soldados acabam de entrar no lugar onde eles estavam reunidos e levam Jesus. E quando eles levam Jesus, diz assim, João 18, 10 e 11, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e a feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada, Pedro. Acaso não haverei eu de beber o cálice que meu pai me deu? Pedro, aflorando a sua natureza humana, a sua ira, a sua justiça própria, querer resolver com as suas mãos. E quantas vezes eu e você, isso aflora na nossa vida? A gente querer dar o nosso jeito, querer, movido por ira, agir e fazer. Quando nós fazemos isso, Deus fala, guarda a espada. Você está querendo tomar uma posição, fazer algo que você, ou seja, você não, mais uma vez Pedro, Jesus repreende ele, porque Pedro, você não discerniu o que está acontecendo. E aí Pedro teve que ser tratado nesse seu ímpeto, nessa sua ira. Eu não sei você, eu fui muito tratado na minha ira. E minha esposa pode falar, como eu era uma pessoa irada, quando a gente se conheceu em 2010, 11, transtornado, irado. E essa obra de mudar a característica de um homem, de uma mulher, só o Espírito Santo pode fazer. Não há terapia que dê jeito, não há filosofia de vida que dê jeito, não há Freud, não há isso, não há Jung, não há ninguém. É só o Espírito Santo que tem a capacidade de mudar o interior de uma pessoa. Pedro foi tratado no seu ímpeto, na sua ira. Quantos de nós precisamos ser tratados nos nossos ímpetos? Quantas espadas nós temos puxado para fazer com a nossa força? E o Senhor está falando, guarda a espada. Pedro foi tratado, corrigido e exortado pelas suas promessas
que Ele quebrou, pelas suas promessas quebradas. Abra lá em Marcos 14, 27 a 31. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus está fazendo alusão a um texto do profeta Zacarias, lá no capítulo 13. Serei uma pedra de tropeço para vocês. Jesus está falando em outras palavras: vocês vão se envergonhar de mim. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Você tem noção, irmão? Para aqui. A graça de Jesus. Você está falando para os cabras lá: vocês vão se envergonhar de mim. Eu vou ser como uma pedra de tropeço para vocês. Vocês vão se envergonhar de mim. Mas eu vou esperar vocês lá. Estou indo já adiante de vocês na Galiléia. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus. Então Pedro disse, e ainda preste atenção nesse discurso de Pedro, que inclusive ele tem um ar sutil de comparação com os outros, se achando melhor que os outros. Ainda que o Senhor venha ser uma pedra de tropeço para todos, não será para mim. Os outros vão se envergonhar, mas eu não me envergonho de ti, Jesus. E Jesus fala: em verdade lhe digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Todos os outros também diziam a mesma coisa. Como é fácil para nós prometermos e não cumprir. Estou falando diante de Deus. Estou falando nem de coisas do dia a dia, de vou te ligar amanhã, vou passar lá amanhã. Não estou falando disso, estou falando nós e Deus. Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia. Essa semana eu vou jejuar. É diferente com você? Todos nós. Como é fácil muitas vezes fazermos promessas, votos com Deus. Não vou fazer mais isso, vou fazer agora, quebrarmos. Faça um voto disso, daquilo. Como isso só mostra uma coisa, irmãos: como que nós, como humanos, somos fracos. Como nós precisamos e carecemos da misericórdia de Deus. Como nós carecemos da graça de Deus. E como nós carecemos do cuidado e do relacionamento com o Espírito Santo. Porque ninguém, por mais disciplinado que seja, mais moralmente correto que seja, mais o que disciplina, diligente, consegue agradar a Deus, se não for obra do Espírito Santo. A palavra diz que Jesus anulou em seu corpo o cumprimento dos mandamentos por meio de ordenanças. Como que nós vamos cumprir a lei? Como nós vamos cumprir os mandamentos, aquilo que o Senhor fez? E eu já te digo uma forma que não conseguiremos. Até como o pastor Augusto trouxe hoje no esforço. Não, eu não posso fazer isso, não posso mentir, não posso, por meio de ordenanças, isso pode, isso não pode, isso aqui não pode, eu vou me convencer, isso aqui não pode. Não é por isso, irmãos. É só vivendo no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está tratando com os Gálatas, ele fala: vivam no Espírito, e já, lá em Gálatas 5, vivam no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne. Não é por mentalização, por disciplina, esforço próprio. Não posso, não. É se quebrar humilde diante de Jesus, em oração, em relacionamento com o Espírito Santo. Eu não consigo, me fortaleça. Essa tentação, cair de novo, me levanta, me dá condições, e assim, e a gente vai sendo forjado, e vai conseguindo cumprir a lei. Não consigo amar aquela pessoa, não consigo perdoar, me ajuda, Jesus, eu quero perdoar, limpa o meu coração, limpa a minha mente.
não consigo servir, tenho preguiça, não quero, não tenho vontade, mas mudo o meu interior. É só isso, irmãos, não há disciplina, esforço próprio, o que for. Se não for a obra do Espírito Santo, isso passa por relacionamento com o Espírito Santo. Aí está lá Pedro. Não, eu estou aqui, ó, eu vou morrer com você. Eu sou o brabão aqui. Ó. Eu vou fazer. Os outros podem ter vergonha, eu não tenho. Você é pedra de escândalo para os outros, para mim não. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, irmãos, até que Pedro se converte. Pedro está andando com Jesus há 3 anos. Aí você se coloca no lugar de Pedro. Abra lá sua Bíblia em Lucas 22, 31 e 32. Jesus está dizendo ali as últimas palavras para os apóstolos. 3 anos andando com Jesus. 3 anos aprendendo, ouvindo. Ele fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, o pau vai quebrar. Vão vir dias maus. E aí vem. Quando você se converter. O cara está 3 anos andando com Jesus. Imagina para Pedro, o orgulho de Pedro. Mas pera lá, eu sou o mais convertido aqui. Eu sou, né? Pedro, e quando você se converter, Pedro, você fortalece seus irmãos. Fortaleça seus irmãos. E aí, Lucas 22, ainda em Lucas, nesse capítulo, Jesus acaba de falar essas palavras para Pedro. Aquele dia se desenrola, Jesus é preso e é levado, versículos 54 a 61. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou uma vez. Mulher, não o conheço. Pouco depois, o homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Preste atenção nesse versículo. E o Senhor Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Você imagina esse olhar de Jesus para Pedro? Está ali no pátio, Jesus está preso, o Senhor dele está preso ali. Já estava sendo açoitado, maltratado. E aí ele estava a poucos metros de Jesus. Ele nega Jesus. E quando ele nega, o galo canta. E surge uma brecha na multidão. E Jesus põe os olhos em Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E aí, Pedro se converte. Porque aqui vem um arrependimento sobre a vida dele. Eu neguei o meu Senhor. Aí a ficha de Pedro cai. E aí, Jesus fala: Pedro, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Então, a partir daqui, irmãos, quantas vezes, antes da gente entrar no último ponto de Pedro, quantas vezes nós negamos a Jesus? Para pensar, porque não estou falando isso de alguém no trabalho perguntar se é cristão. Não sou. Isso é muito óbvio, mas que a nossa conduta, ela é diferente do que a gente ouve, aprende, sabe, crê. Mas, assim como Davi tinha essa característica,
Esses homens que andaram com Jesus tinham a mesma característica, que eles eram homens quebrantados. Sabe, aquele servo que é quebrantado, o coração dele já está desfeito, já está despedaçado. Então, ainda que ele erre, quando ele é confrontado, como Davi, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, ele não tem desculpa. Vocês lembram de Saul? Quando Saul foi confrontado por Samuel, por ter feito o sacrifício e não esperou, qual é a resposta de Saul? Não, mas você estava demorando, mas isso, mas aquilo. Ele começa a dar um monte de desculpas. Natã, quando ele confronta o rei Davi, o que ele faz na hora? Esse homem é você, Davi. Ele cai em si, ele não tem desculpa, ele se desarma ali, pano de saco, cinza, e se quebra diante da presença do Senhor. Mesma coisa de Pedro, quando caiu a ficha, esse fui eu. Ele chora amargamente. Então nós precisamos assim sermos homens e mulheres quebrantados, porque na nossa caminhada, como foi a de Pedro, nós vamos passar por esses momentos que a gente vai desagradar o irmão, vai frustrar as pessoas e o próprio Deus. Mas se nós não formos pessoas quebrantadas, se nosso coração não for despedaçado, a gente não vai aprender a fazer o caminho de volta. E isso tem tudo a ver com o que nós falamos no esforço hoje sobre humildade. E aí esse Pedro, que nós falamos do chamado dele, que passou de um contato de algo esporádico, algo interessante, para algo que ele largou tudo para seguir Jesus. Falamos de como ele foi tratado no seu ímpeto, na sua ira, de como a sua fé foi sendo fortalecida, de como vamos ler o final da vida dele? Vamos lá para João 21, o final da vida dessa transformação antes da igreja, tá? Para a gente ler João 21, a gente precisa ler Lucas 5 primeiro. Desculpa, abre em Lucas 5. Porque Lucas 5 diz assim, Lucas 5, 1. O Pedro de Lucas 5 é o Pedro que acabou de ser apresentado por André, seu irmão, a Jesus. Aí Jesus topa com ele de novo na praia. Então esse é o Pedro dos primeiros dias dos 3 anos. O Pedro versão original, vamos dizer assim. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Pedro, de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes para você pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Esse é o Pedro do início da caminhada. Olha a cena, tem uma praia, Jesus está andando, vê Pedro e o seu barco. Jesus pede o barco emprestado, entra no barco de Pedro. E aí Jesus começa ali uma ministração. E era uma ministração que Jesus fez. Então naquele dia teve cura, teve muitos milagres. O cego viu, o surdo ouviu, o mudo saiu falando.
os espíritos imundos foram embora e as pessoas foram libertas. Isso é algo que fala muito com a nossa vida quando Jesus entra no nosso barco, usa a nossa vida, o outro é abençoado, mas para a gente mesmo, a gente não recebe aquilo que a gente quer. Pedro acaba de pescar a noite inteira, não pesca nada, Jesus entra no barco dele, usa ali o barco dele para ministrar, as pessoas são curadas, maravilhas e sinais, e o próprio Pedro continuava sem peixe. Aí Jesus fala: Pedro, mas com você eu quero tratar outra coisa, vamos para onde as águas são mais fundas. E ali acontece a pesca milagrosa. Eles lançam, e quando Pedro vê aquilo, as escamas dos olhos dele caem diante de quem ele estava. Ele fala: se afaste de mim, porque eu sou pecador. E Jesus fala: agora você vai ser pescador de homens. E aí depois eles desistem. Aí eles puxam a rede começa a rasgar, tanto peixe que era. Eles voltam para a praia, ele larga tudo. E ele começa a seguir Jesus. Irmãos, isso é profético sobre a nossa vida. Há um nível em que o Senhor entra no nosso barco, na nossa vida e nos usa. Conseguimos abençoar os outros, ministrar, movido até nos dons. Mas o que o Senhor queria fazer em Pedro era muito maior, em primeiro lugar, do que o Senhor queria fazer através da vida de Pedro. Jesus, ele queria trabalhar no interior de Pedro. Jesus, ele queria mudar o caráter de Pedro. E para o Senhor é como se Jesus estivesse falando: Pedro, olha só, há um nível em que eu posso te usar, há um nível que a partir do seu barco, da sua vida, as pessoas vão ser abençoadas, mas Pedro, eu quero ter um relacionamento com você mais profundo e mais íntimo. Você tem que ir junto comigo, Pedro, para onde as águas são mais fundas. E lá eu vou fazer uma transformação tão grande na sua vida, que vai mudar a sua vida. A ponto de dali você querer me seguir, dali você vai desistir das suas coisas, daquilo que você... Entenda, irmãos, não é para a gente aplicar amanhã, vou pedir as contas do meu trabalho e vou... enfim, você entende isso, é maduro para isso. Mas há um nível em que o Senhor entra na nossa vida e nos usa, e a gente é uma igreja brasileira, no geral, que a gente baliza muito pelo dom. O fulano vai, prega bem, é uma bênção, prega bem, é um pregador, é um cantor, é um músico, é isso, fala, se pula, rodopia, faz isso e aquilo, mas isso não valida alguém, porque o dom não é para a pessoa, o dom é para o outro. O que valida alguém é o fruto do Espírito. O fruto mostra o resultado de uma transformação, porque se a gente olhar o fruto do Espírito, paz, amor, alegria, domínio próprio, mansidão, fidelidade, paciência, são traços e características do caráter de Jesus. Por isso que a obra do Espírito Santo, a principal obra do Espírito Santo na vida da gente, é formar em nós o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito. E aí Jesus entra no barco na vida de Pedro. Pedro não recebe nada, ele está triste porque ele está ainda olhando o primeiro nível, ele ainda está querendo algo ali material, algo que ele queria, o peixinho dele, a pesca dele e tudo mais, mas Jesus estava falando para ele: cara, eu quero algo muito mais profundo com a sua vida, só que para isso você tem que largar o raso que você está, e você tem que vir para o fundo comigo. Eu quero te levar em outra dimensão, Pedro. E aí há algo profético aqui, porque Pedro lança as redes, puxa e as redes rasgam. Nós lemos aqui. E esse aqui era o Pedro versão original, que a gente leu aqui, teve a sua ira trabalhada, os seus medos, a sua falta de fé, a sua ansiedade, a sua comparação, as suas promessas que ele prometia e não cumpria. E aí os 3 anos se passam, aí Jesus fala: quando você se converter, fortalece seus irmãos. Jesus vai para a cruz. A gente chega em João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos. Jesus, ele já morreu, já ressuscitou. Ele passou um período de 40 dias aparecendo para os discípulos e para alguns, para lembrar da promessa de ficar em Jerusalém. Depois dos 40 dias, ele vai assunto aos céus, Atos capítulo 1. Então Jesus está nesse período de 40 dias aparecendo para todos, para relembrar: volte, fique na Judéia, fique em Jerusalém, na Galileia, fique em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Jesus
morreu, ressuscitou e os discípulos estão pescando. Pedro estava lá. João capítulo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, mar da Galileia, lago de Genezaré. Mar de Tiberíades é o mesmo lago, tá? Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha só, de novo a mesma história. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Deve ter vindo na cabeça de Pedro. Opa, eu já vi essa história antes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor, Pedro. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se no mar. E os outros discípulos vieram no barco. Você vê Pedro? Pedro mergulhou no mar e veio nadando, é Jesus, eu quero Jesus. Os outros vieram de barquinho, Ele era um cara, uma coisa que a gente olha na vida de Pedro, o cara, ele tinha fome de Jesus. Ele dava os vacilos dele, mas ele era um homem quebrantado, ele queria Jesus. Os outros não acreditaram. Olha só, Jesus ressuscitou. Não, um delírio. Pedro, correu para o túmulo. Quando estava chegando no túmulo, João passou ele, chegou lá, João ficou na porta olhando. Pedro, porém, entrou no túmulo. Era um cara que falava, Jesus, é sobre o reino. Ele estava ali, ele queria, ele tinha fome. E nós precisamos ter fome de Jesus. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, preste atenção, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Em Lucas 5, o que aconteceu com a rede? A grande pesca, ela rasga. Em João 21, as redes não se romperam. Profeticamente, o que está apontando para nós é Pedro, aquele Pedro de 3 anos atrás. Você estava ali triste por causa da sua pesca com as coisas aqui da terra, você ainda não tinha estrutura para receber e para viver o que eu tinha para você. Mas agora que passaram esses 3 anos que você foi tratado em tudo que você precisou ser tratado, Pedro, agora você tem estrutura e está pronto para carregar e multiplicar aquilo que eu tenho para a sua vida. E a partir daqui, esse homem se converte mesmo ali, nessa semana que está acontecendo isso, que ele chora amargamente e que o texto fala, as redes não se romperam. Agora você tem estrutura. Você foi para o fundo comigo, Pedro. Você se permitiu ser tratado. E agora você tem estrutura para carregar isso. E aí, qual foi o resultado disso na vida de Pedro? Atos 3, de 3 a 7. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Atos 9:40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Autoridade para curar. Atos 8:20, Pedro respondeu para Simão Mago, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Pedro recebeu autoridade para exortar, para corrigir. Você vê um Pedro cheio de autoridade, uma autoridade não que ele aprendeu na vida, nos livros, no coach que ele ouvia, mas dada pelo Espírito Santo, porque ele se submeteu ao tratamento divino de Jesus.
Atos 10, 34, 35, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Foi ele o primeiro a receber qual era o plano de Deus para os gentios, o homem que andou em revelações. Atos 12, 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, ele estava preso, e tocou do lado de Pedro e o acordou: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, que viu sinais e maravilhas, irmãos. E aí ele escreve suas cartas, coisas como: lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Coisas como, lá em 1 Pedro 3,9, não retribuam o mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Um homem transformado, que se permitiu ir para o fundo com Jesus, foi tratado em tudo que precisava, continuou o seu tratamento, que a Bíblia também não nos esconde de Atos, nem de Gálatas capítulo 2, quando ele foi repreendido por Paulo, porque estava com os gentios, aí chegou os judeus, ele: não conheço os gentios, vou ficar só com os judeus. Aí Paulo: ei, calma aí, rapaz. Ele era o líder da igreja na época, mas era um homem quebrantado. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento e chamar o Perilinho aqui para o teclado. Feche seus olhos aí nesse lugar. Eu sei que o Espírito Santo já está falando aqui nos nossos corações. Porque onde a palavra de Deus é pregada, verdadeiramente o próprio Deus está. Então o Espírito Santo, ele está aqui. E ele está falando nos nossos corações. Porque a palavra diz em Provérbios que ele fala ao coração. A questão é se nós damos lugar ao que o Espírito Santo está falando, ou se nós, já são 8h40 da noite, se nós estamos pensando na segunda-feira, temos que fazer no trabalho, nos que temos que pagar, e no lazer, no pós-culto, enfim. Mas antes de eu subir aqui no louvor, fique aí, irmãos. Não precisa de um comando meu, de uma frase. Porque quem está falando ao seu coração não é o Tiago, não é o pregador, é o Espírito Santo. Quando eu estava ali para subir, o Espírito Santo estava falando no meu coração sobre quebrantamento, falando que Ele viria aqui nessa noite como um espírito de quebrantamento. Eu via águas assim vindo, e as águas, elas encontravam uma parede e elas ficavam paradas. E aí o Espírito Santo ficava repetindo isso no meu coração: eu estou vindo me manifestar aqui nessa noite como um espírito de quebrantamento. E aí essas águas começavam a achar frestas, que elas começavam a penetrar, e começavam a correr nessas frestas assim. Você entende o que eu estou falando? Essas águas já estão correndo aqui nessa noite. Nós precisamos ser homens e mulheres quebrantados, jovens quebrantados, anciãos quebrantados, adultos quebrantados. Porque se formos pessoas quebrantadas, nós nos submeteremos ao todo o tratamento que Jesus quer fazer em nós, por meio do Espírito Santo. Nós não abortaremos o processo no meio. Nós não falaremos: Jesus, olha, até aqui.
nesse meu quarto eu não quero que você entre, nessa área eu não quero ser confrontado nem tocado, porque se formos quebrantados, nós não abortaremos o processo. E as nossas redes não vão se romper. E tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Ele vai poder fazer. Nós não vamos parar no caminho. Nós não vamos parar onde chegamos. Nós não vamos parar nesse nosso nível de conhecimento do Senhor. Porque a palavra fala que nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Nós não vamos parar nas nossas histórias de 10 anos atrás, quando nós chorávamos na presença do Senhor. E hoje não choramos mais. Nós não vamos parar nas histórias que nós repetimos e ouvimos que o pregador contou de um avivalista. Nós teremos as nossas próprias histórias para contar do que Jesus está fazendo. Mas se nós formos pessoas quebrantadas, nós podemos de fato ser cooperadores do reino de Deus. Se quiser vir aqui à frente, irmãos, se colocar aqui diante do altar de Deus, eu sou o primeiro que preciso estar aqui para falar: Jesus, eu não quero abortar o processo, eu quero fortalecer as minhas redes, eu quero que o Senhor firme e forme a estrutura que eu preciso ter para carregar aquilo que o Senhor quer que eu carregue. Toque-nos nessa noite, Espírito Santo. Toque-nos nessa noite. Quebra os nossos corações. A tua palavra diz que a sua palavra, e a sua palavra está aqui nessa noite. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra tem esse poder de quebrar a rocha do que é o nosso coração duro. Então venha sobre nós aqui, venha sobre a sua igreja aqui nessa noite, venha como um martelo que esmiuça a penha, e que esses caminhos, esses veios, para a tua água correr no nosso meio, sejam criados agora no nosso interior. Vem com as suas águas sobre nós aqui nessa noite. Vem com as suas águas sobre nós, as águas vivas que fluem do trono de Deus. Águas que curam, águas que limpam, águas que refrigeram, águas que molham a terra seca, águas que fazem reviver aquilo que está morto, como diz a promessa da tua palavra. Ainda que na terra envelheça a raiz, ao cheiro das águas brotará. Vem como chuva sobre a terra seca aqui, Senhor. Vem sobre os nossos corações. Vem sobre a nossa terra seca. Vem sobre a nossa terra seca e nos quebrante aqui, Senhor. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Toca-nos, Espírito Santo. Para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, nós não temos escolha, Jesus. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Jesus? O que nós faremos? O que nós faremos com nossos planos do futuro? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Toque cada coração aqui nessa noite. Se revele a cada coração aqui nessa noite. Revele os Seus desígnios sobre nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Trata o nosso coração, Jesus.
Nos quebranta nessa noite. Nos quebra nessa noite. Tira o nosso conformismo, Jesus. Estamos nos acostumando a vir, a voltar, a ir e vir, a viver a nossa vidinha. Estamos nos acostumando, mas nos tira desse lugar por misericórdia, Jesus. Queremos viver para Ti, queremos afundar os nossos barcos no cais. Quebra o nosso coração, Espírito Santo. Quebra o nosso coração. Das águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas para dizer.